A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o presbítero Justino Barbosa e você está no canal Cristão em Questão. Nessa oportunidade nós iremos tratar do seguinte tema: o que acontece após a morte? Será que quando a pessoa morre ela deixa de existir por um período de tempo? É isso que nós iremos tratar. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Para você que não é inscrito em nosso canal, já se inscreve. E também ative o sininho das notificações, porque todos os dias nós estamos gravando vídeos novos para o canal. E você vai estar recebendo sempre que lançarmos um vídeo atual. E deixa também o seu like e os seus comentários abaixo. Há muitas pessoas que dizem da seguinte maneira: morreu, acabou. Mas será que é verdade isso? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia nos ensina no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Lucas, a história de dois personagens, um era rico e o outro era pobre. A Bíblia menciona somente o nome de um destes, que era Lázaro, um mendigo. E a Bíblia diz que quando ambos morrem, um é levado até o paraíso, ou seio de Abraão, outro é levado ao Hades, é um lugar de tormento. Portanto, a Bíblia nos ensina nessa história que quando uma pessoa morre, ela não deixa de existir, apesar de que há uma separação. Quando uma pessoa morre, o seu espírito e a sua alma se desligam, se desvinculam do seu corpo. E o corpo volta ao pó. E o espírito aguarda até o momento da ressurreição final. E quando o espírito e a alma se desligam do corpo, elas vão para um lugar intermediário, um lugar provisório. Que, como eu já disse, Hades ou seio de Abraão, o paraíso. A Bíblia nos ensina que o Hades é um lugar de tormento para aqueles que praticaram impiedades, para aqueles que viveram uma vida de forma dissoluta e rejeitaram a Cristo, rejeitaram a palavra de Deus. Porém, o seio de Abraão é para aqueles que são chamados e declarados justos, que confessaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo e aguardaram a salvação de Deus. Portanto, a Bíblia deixa bem claro a existência desses dois lugares, para matar de vez esse pensamento de que quando uma pessoa morre, acabou e ela deixa de existir. Não. Morre aqui, morre o corpo, porém a sua alma e o seu espírito aguardam até a ressurreição final para serem galardoadas ou serem sentenciadas ao lago de fogo. Outra pergunta que queremos aqui solucionar: uma pessoa morre, a alma dela pode tornar novamente a terra fora de seu corpo? E a Bíblia nos responde que não. Para você que acredita em alma penada, a Bíblia não respalda isso. A Bíblia nega a existência de uma alma fora de seu corpo vagando sobre a terra. No próprio texto de Lucas 16 nós vemos isso. O rico pediu para que Abraão mandasse Lázaro para que pregasse para os seus demais irmãos. Mas Abraão diz que nem se um dos mortos ressuscitasse a vida, eles creriam. Portanto, a Bíblia nos respalda dizer que Lázaro ele poderia retornar ao mundo com uma condição de que fosse ressuscitado. Se ele fosse ressuscitado, retornasse para o seu corpo. Só assim Lázaro poderia voltar novamente à terra. Então não há como uma alma desencarnada voltar novamente do mundo dos mortos para o mundo dos viventes e vagar, senão por um milagre de Deus da ressurreição. Então já quebra esse dogma de almas penadas, você que acredita, você que até agora tem acreditado nisso. Não, a Bíblia diz que não há como uma pessoa que morreu e está nesse lugar intermediário, está no mundo dos mortos, ela não pode sair de lá novamente para a terra dos viventes e se tornar uma alma desencarnada. Não, ela permanece lá e de lá ela não pode sair até o momento da ressurreição. Outra coisa que a Bíblia não respalda é a reencarnação. A Bíblia não dá respaldo para a reencarnação. Isso não é bíblico e não existe na Bíblia. Outra coisa que a Bíblia não respalda é o sono da alma. Há pessoas que pregam que quando uma pessoa morre, a sua alma entra em um estado de sono profundo, de inconsciência. Mas a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. Percebemos que na história do rico e do Lázaro, o rico lá no Hades, no lugar de tormentos, ele teve sede, ele viu Lázaro ao longe, e Abraão também, ele reconheceu Abraão, ele tinha consciência de si, dos seus pecados,
ele tinha consciência dos seus irmãos que havia ficado. Então a gente percebe que ele tinha consciência de tudo. As suas faculdades, tanto mentais, visuais, auditivas, estavam intactas no lugar de tormento. Muitas das vezes você já deve ter ouvido a palavra Sheol e a palavra Hades. E talvez você deve ter presumido a existência de dois lugares, mas não. A palavra Sheol, ela é derivada do hebraico. O Velho Testamento, ele foi traduzido do hebraico para o grego, no que nós denominamos de Septuaginta, a tradução dos 72 eruditos em Alexandria. Eles trouxeram a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento, a Torá, do hebraico para o grego. Então houve essa transliteração do hebraico para o grego. E nessa transliteração, a palavra hebraica Sheol, no grego é Hades, portanto, são termos equivalentes que falam da mesma coisa, do mesmo lugar. Glória a Deus. A Bíblia também menciona um lugar diferente chamado Tártaro. Tártaro ele aparece apenas uma vez na epístola de Pedro, no capítulo 2 da sua segunda epístola. E quando Pedro faz menção do Tártaro na sua epístola, o contexto está falando de anjos que pecaram, anjos decaídos, os anjos que deixaram seu principado na rebelião de Satanás contra Deus. Portanto, Tártaro é o lugar mais profundo do abismo, do Hades, que é destinado aos anjos que pecaram, aos anjos que caíram. E nós temos apenas, como eu já disse, uma única ocorrência de Tártaro na Bíblia, que é na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. E o contexto nos indica que esse lugar pertence aos anjos que pecaram, aos anjos decaídos. Temos também a menção de um abismo. E este abismo é onde Satanás será trancafiado por 1000 anos. Temos também a menção do Guiena. A palavra Guiena é derivada do hebraico, Ge-Rinom, ou Vale do Filho de Rinom. O Vale do Filho de Rinom, ele é literal, é um lugar que realmente existiu em Israel, aliás, fora de Israel, nos limites do termo de Israel. E o Vale do Filho de Rinom, ele é usado como uma metáfora, porque o Vale do Filho de Rinom foi onde o povo de Deus pecou, apostatou de Deus. Foi lá que eles apostataram de Deus e começaram a adorar uma certa divindade por nome Moloque. E na adoração a Moloque, eles ofertavam seus próprios filhos como sacrifício vivo e lançavam-os ao fogo, como um símbolo de fidelidade a Moloque, para agradar a Moloque. Porém, na época do reinado do rei Josias, o rei Josias acabou com esse culto idólatra, com essa falsa adoração e com essa prática. Josias profanou o Vale do Filho de Rinom, derribou o altar a Moloque e destruiu o lugar. E o lugar deixou de ser um altar a Moloque para um aterro sanitário, onde todo o lixo, todo o entulho de Israel era lançado lá e queimado. Mas o povo de Israel não somente queimava o lixo, o entulho da cidade de Jerusalém, fora de Israel, no Vale do Filho de Rinom. Eles também lançavam no Vale do Filho de Rinom cadáveres de animais mortos e também cadáveres de homens malfeitores que morriam dentro de Jerusalém e não eram sepultados. Então eles pegavam esses cadáveres e lançavam no Vale do Filho de Rinom para que fossem queimados, para passarem pelo processo de cremação. E o fogo do Vale do Filho de Rinom queimava continuamente. Então eles pegaram o Vale do Filho de Rinom e aplicaram como uma referência ao castigo final dos ímpios, o Guiena, que é Vale do Filho de Rinom, que é o lugar de cremação, que é o lugar onde o fogo não se apaga. Então quando aparecer a palavra Guiena na Bíblia, está falando do lugar e destino final dos ímpios e dos anjos caídos. E eu queria também destacar algo bastante interessante, que desfaz o argumento de que a alma ela não é imortal. A alma ela é imortal. A alma não morre. A alma não está no estado de inconsciência após a morte, não. Mas a alma está no estado de consciência. Segundo a concepção dos hebreus, o Hades era uma vasta camada subterrânea, ou seja, debaixo do solo. A concepção hebraica sobre o Hades, o mundo dos mortos, o além,
onde as almas dos mortos existiam em um estado separado até o momento da ressurreição dos seus corpos. O lugar dos benditos, durante este intervalo de tempo, o paraíso inferior, segundo supunham eles, ficava na parte superior, ficava na parte acima. O Hades ficava embaixo e o paraíso em cima. Então, com isso, nós entendemos que os judeus da época de Jesus também criam na imortalidade da alma. E criam que quando a alma e o espírito deixavam o corpo, ela ia para esse lugar intermediário, ou o paraíso, que era o lugar de bem-aventurança para os justos, para os santos, para o povo de Deus, ou para o Hades, que os judeus criam que era um lugar destinado para os ímpios, para os maus, para aqueles que não fazem parte do povo de Deus. Portanto, essa era a crença dos judeus da época de Jesus. Havia também uma seita dos saduceus, uma minoria de classe aristocrata, a classe mais rica de Jerusalém, que eles criam exatamente ao contrário dos fariseus. Eles não criam, na verdade, em um mundo espiritual, em uma vida após a morte. Eles não criam na presença de anjos, eles não criam na ressurreição. Porém, a maioria dos fariseus e do povo judeu, a maioria mesmo, eles criam na imortalidade da alma. Eles criam nesse lugar provisório e no destino final dos ímpios e dos justos. Tanto é que eles aguardavam a ressurreição dos mortos. Mas uma coisa eu quero dizer, o crente ele não tem que ter medo da vida após a morte, ele não tem que ter medo da morte, porque Paulo vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ou o crente vivendo nessa terra, nesse plano terreno, ou o crente morrendo, ele é mais que bem-aventurado, porque ele pertence a Deus, pertence a Cristo. E quando o crente parte, ele parte para este lugar de bem-aventurança, para o paraíso, para o seio de Abraão, para o lugar de deleite, de prazeres, aguardando até o momento da ressurreição final, da glorificação do corpo incorruptível. Glória a Deus, que você possa compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Se você gostou também, deixe o seu like e nos ajude, vamos crescer junto na plataforma YouTube. Glória a Deus, que Deus em Cristo possa te abençoar. Amém.